Bem, pessoal, parte 3 do capítulo 1 do livro do Ian Sommerville, Engenharia de Software. Essa parte trata das questões éticas na engenharia de software. Quais são as questões éticas que um profissional deve ter de se preocupar? Então, isso é importante. Então, antes de avançarmos, um slide que não é originalmente do livro texto, que é do Brasil Escola, tá certo? Então, o que é ética, né? Então, a gente pode dizer que, basicamente, ética é o comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ter aplicabilidade geral. É chamado de ética o campo da filosofia que se dedica a entender e a refletir as ações humanas, ações morais, e classificá-las enquanto certas ou erradas. Então, você, como profissional, vai ter um código de ética da sua profissão e você deve saber eticamente o que é certo e o que é errado. Por isso, pode-se dizer que a ética é uma espécie de filosofia moral. Moral é, por sua vez, o costume ou o hábito de um povo, de uma sociedade. Ou seja, determinados povos, em tempos determinados, vão ter a sua moral. A moral muda constantemente, pois os hábitos sociais são renovados periodicamente de acordo com o local em que são observados. Então, a ideia geral de ética e de moral, para que você possa se situar e para que a gente possa avançar. Então, vamos ver. Ética especificamente no âmbito da engenharia de software. A engenharia de software envolve responsabilidades mais amplas do que simplesmente a aplicação de habilidades e conhecimentos técnicos. Concorda? Então, veja bem, não é só eu saber programar em Java, saber usar um determinado ambiente de programação, conhecer sistemas operacionais, conhecer de banco de dados, de arquitetura, de engenharia de requisitos, etc. Mas eu ter uma ideia de que existem valores que devem me conduzir enquanto profissional. Os engenheiros de software devem se comportar de maneira honesta e eticamente responsável para que sejam respeitados como profissionais. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, você normalmente vai assinar um contrato de confidencialidade. Por quê? Porque você vai ter acesso a informações que são de propriedade daquela empresa. Então, você não pode vazar sob pena de responder processo, por exemplo, ou pagar pesadas multas, né? O comportamento ético é mais do que simplesmente defender a lei, mas envolve seguir um conjunto de princípios moralmente corretos no âmbito da comunidade em que você está inserido, ok? Vamos para frente. Alguns problemas de responsabilidade profissional, como eu acabei de citar, confidencialidade. Então você tem acesso a informações, por exemplo, sobre os colegas de trabalho, você trabalha na folha de pagamento, no sistema de gestão de recursos humanos, por exemplo. Então você deve ter cuidado para não vazar determinadas informações. Por exemplo, um colega recebe um mandado judicial para descontar porque ele tem um filho fora do casamento, então você já sai comentando aquilo para as pessoas, né? Você, por exemplo, tem acesso a uma doença de um colega, tá? Uma doença grave e tal, então você sai espalhando, então isso não pode. Então você assina confidencialidade, além da questão da patente, do direito intelectual da empresa, né? Você, por exemplo, é comum, isso era muito comum alguns anos atrás, o sujeito levar o código, né? Ele participava de um projeto e ele copiava aquilo ali e levava quando não era direito dele fazê-lo, porque ele se apropriou de um patrimônio da empresa, isso é tipo um roubo. A questão da competência, os engenheiros não devem macular seu nível de competência, eles não devem aceitar conscientemente o trabalho que está fora da sua competência, então eu tenho que saber o que eu posso. Então, às vezes, você se arvora a aceitar um projeto ou executar uma determinada função que você não tem competência, não tem preparo, você não tem formação, então é preciso ser consciente nesse sentido e trazer outros profissionais ou repassar a atividade para outro. A questão do direito de propriedade intelectual, né? Então você deve estar ciente aqui a respeito disso que eu até antecipei na questão anterior. Eles devem ter cuidado para garantir que a propriedade seja protegida, a propriedade intelectual. O uso indevido do computador, então você manusear indevidamente, jogar, mandar, por exemplo, mensagens, e-mails cantando a mulher do outro, ou uma colega de trabalho, ou mandar nudes, ou coisa do tipo e tal. Então isso é um problema. Usar software pirata e coisa do tipo, isso tudo pode caracterizar problemas.
o Código de Ética da ACM3E, né? Associação dos Usuários de Computador e do pessoal da Engenharia, do I3E, né? Então, as sociedades profissionais dos Estados Unidos cooperam para produzir um código de ética, né, e zelar por isso aí. Os membros dessas organizações assinam o código de prática quando ingressam dentro dessa organização para fazer parte como membro. Esse código específico da ACM3E contém 8 princípios relacionados ao comportamento e às decisões tomadas pelos profissionais de software, incluindo profissionais, educadores, gerentes, supervisores e formuladores de política, além de estagiários e estudantes da profissão. Então isso é uma coisa bem séria. Os Estados Unidos é bem rigoroso com essas infrações do ponto de vista éticas e as penalidades são pesadíssimas. Justificativa para o Código de Ética. Então é um texto aqui original do Código de Ética da ACM, onde ele diz que os computadores têm um papel central e crescente na vida das pessoas, na sociedade, na indústria, no comércio, etc. Os engenheiros de software são aqueles que contribuem por participação direta ou por ensino para análise, especificação, design, desenvolvimento, certificação, manutenção e teste de sistema. Então aqui ele faz uma justificativa que é interessante você ler com calma e se situar nesse contexto. Então tá aqui, ó, o Código de Ética, tá certo? Ó, a visão curta do código resume as aspirações de um alto nível e tal, são 8 princípios. Então não vou me estender aqui na leitura, é interessante que você leia e veja. Então, por exemplo, ó, público. Os engenheiros de software devem agir de forma consistente com o interesse público, tá certo? Então não levar em conta o interesse pessoal, tem que levar em conta o interesse coletivo. Então isso é uma questão que você deve levar. Cliente e empregador. Os engenheiros de software devem agir de maneira que seja do melhor interesse dos seus clientes e empregadores, consistente com o interesse público. Então eu não posso colocar o meu interesse acima do interesse do meu empregador ou do meu cliente. Produto. Devem garantir que seus produtos e modificações atendam aos mais altos padrões profissionais possíveis, né? Então eu não posso estar fazendo gambiarra, montando, por exemplo, gatilhos para, vamos dizer, explorar meus clientes ou chantagear e etc. Tal. Julgamento. Os engenheiros devem manter a integridade e a independência em seu julgamento profissional. Então aqui eu não posso me deixar pautar por uma posição política, por um ponto de vista pessoal, por outras. Então eu devo manter integridade e independência na minha atuação profissional. Gerenciamento. Os gerentes e líderes devem se inscrever e promover uma abordagem ética para o gerenciamento do desenvolvimento e manutenção de software na prática da profissão. Então aqui é interessante, que você, por exemplo, pode ser um chefe carrasco, né? Um gerente ditador, você não pode praticar, por exemplo, abuso moral, né? Então você acabar extrapolando no objetivo de atingir seus objetivos, de cumprir seus prazos, né? Profissão. Os engenheiros de software devem promover a integridade e a reputação da profissão de acordo com o interesse público. Então preservar a profissão. Os colegas devem ser justos e apoiar seus colegas. Então evitar conflitos, evitar puxada de tapete, evitar coisas do tipo. E a preocupação com a formação contínua, né? Porque é uma profissão muito dinâmica, que está em constante evolução, modificação, então é importante isso aqui. Dilemas éticos, né? Então nós temos aqui dilemas éticos no que diz respeito à discordância de princípios ligados às políticas da alta administração. Então eu sou oposição, então por isso eu vou minar, ou eu vou me opor, ou eu vou criar situações, então isso é importante. Seu empregador age de maneira antiética e libera um sistema crítico de segurança sem concluir o teste do sistema. Então se você vai aceitar, vamos dar um exemplo aqui, aquela questão da barragem, né, que nós tivemos lá em Minas, né? Então ali, por exemplo, houve deslizes éticos dos profissionais, houve dos auditores, né, do pessoal do governo. Então uma série de problemas que acabou por gerar aquele problema lá. A mesma coisa diz respeito ao software. Então se houve uma liberação por interesse financeiro, por interesse político, por interesse outro, que não o interesse público, seria problema. Participação no desenvolvimento de sistemas de armas militares ou sistemas nucleares ou sistemas de espionagem, né, de invasão de privacidade e coisas do tipo. Então são questões que vão estar podendo surgir no seu dia a dia como um profissional da área de engenharia de software, tá certo? Então essa foi a parte 3 do capítulo 1 do Ian Sommerville, Engenharia de Software, que eu espero que você leia com calma, faça os exercícios lá do ambiente
e até a próxima. Valeu?